Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu considero sim que pontos foram deixados em Goiânia. Ah, Bagé, mas não tá contente, são 18 jogos de vencibilidade, o Grêmio tem 13 vitórias, 5 empates. Senhores, olha só, jogo contra o Goiás não é adversário de Campeonato Brasileiro. O Goiás, mesmo com o time do Grêmio descaracterizado, descaracterizado, o Orejuela há bem pouco tempo era titular, o Vanderlei é titular, o Matheus Henrique é titular, o PP é titular, todo mundo tá pedindo o Darlan como titular. Então, peraí, não estava tão descaracterizado assim o Grêmio, mas faltou articulação. A opção do Renato em colocar, por exemplo, um tripé de volantes em que você tem o Darlan, que não é articulador, o Matheus Henrique, que não é articulador, e o Lucas Silva, que é menos ainda articulador do que todos esses dois que eu falei, o Grêmio acabou ressentindo. Tanto que em determinado momento eu olhava durante a transmissão da Rádio Bandeirantes e pensava o seguinte: poxa, Renato, por favor, põe o Robinho, põe o Patrick, sei lá, eu já estava até assinando para entrar o Robinho. Mas o Grêmio precisava ter um articulador, um organizador, um cara que pudesse tentar planejar o jogo do Grêmio, porque o Grêmio acostumou a jogar assim. Eu até anotei aqui, com 1 minuto de jogo, o Vanderlei fez a defesa do jogo. Aliás, o Vanderlei vem jogando bem de novo, o Vanderlei está sendo preciso todos os momentos que ele acaba sendo, de certa forma, digamos assim, exigido. Ele tem deficiência, outro dia ele falhou na saída de bola, mas ele embaixo dos paus, ele tá beirando a perfeição pelo lado do Grêmio. Por que eu tô dizendo isso? Porque com 1 minuto de jogo, o Vanderlei fez a defesa de jogo num chute a longa distância do Ariel. E o Grêmio só consegue responder aos 9 minutos de jogo numa jogada em que o PP, protagonista como sempre, vai lá, busca a bola, tabela pelo lado direito do Orejuela, o Orejuela entra na cara do goleiro Tadeu e acaba chutando cruzado. Só que, por exemplo, o goleiro do Goiás trabalhar nesse jogo é o natural. A notícia, a novidade é o Vanderlei, o goleiro do Grêmio, jogar e trabalhar do jeito que trabalhou contra o Goiás. O Grêmio sente a falta de um articulador. E eu não tô nem falando do Jean-Pierre, porque é muito fácil sentir a falta do Jean-Pierre. Qualquer clube hoje no Brasil que tenha um articulador com a qualidade, com a rapidez de pensamento, de execução das jogadas que tem o Jean-Pierre, vai sentir falta quando ele ficar afastado. O Grêmio sentiu falta de um organizador mínimo. O Patrick entrou muito bem, e que bom, é uma notícia positiva, eu gosto muito, eu defendo muito o nome do Patrick, o Patrick que vinha jogando na transição do Grêmio. O Grêmio acostumou a jogar com esse articulador. Em determinado momento, o Renato tenta dar um up no time com o Tassiano, e isso eu não consigo concordar. Não é culpa do Tassiano, mas nós não vamos conseguir, em determinado momento, buscar de novo uma evolução técnica do Grêmio com a entrada do Tassiano. O Tassiano é um jogador da força, é um jogador de vez em quando para trancar a rua, para fechar a defesa, para tentar congestionar o sistema de meio campo. Mas nós não podemos esperar, por exemplo, do Tassiano, uma jogada que possa dar algo de criação. O Tassiano não constrói, o Tassiano é um destruidor. Então não é culpa do Tassiano, é culpa do Renato. Para mim o Renato se equivocou nesse momento. Quando ele coloca o Ferreira de novo, ele começa a mostrar cada vez mais a diferença que é do Ferreira para o Luiz Fernando. Eu não gostaria de nenhum dos dois titulares no Grêmio neste momento, mas pelos jogadores que o Renato levou para Goiânia, repito, mesmo com um time descaracterizado, esse time descaracterizado do Grêmio, ele tem força, capacidade técnica suficiente para ser superior ao time do Goiás. E eu só tô lamentando esse empate, mesmo que na estatística a gente olhe e tenha 18 jogos invicto, o Grêmio não perde, o Grêmio tem 13 vitórias e 5 empates. Só que o empate, ele fica com um sabor diferente quando a gente olha do outro lado e vê o Goiás. O Goiás não tem qualidade para trocar figurinha com o Grêmio, e hoje o Goiás, em determinado momento, ele jogou levando mais perigo para o goleiro do Grêmio do que propriamente o goleiro do Grêmio trabalhando menos, como a gente esperava, do que o goleiro do adversário. Para mim tem 2 erros da árbitra Edna, em determinado momento, pelo menos muito duvidosos, 2 lances que ela precisaria pelo menos dar uma olhada no VAR. Mas espera aí, eu vou chamar atenção para o VAR num jogo contra o Goiás? Não, eu não vou entrar nessa. Então, por mais que a regra mande e que a gente olhe pelo menos de uma maneira duvidosa os 2 lances, eu não posso reclamar de arbitragem no jogo contra o Goiás. Eu sei que o Grêmio está envolvido em jogo importante da Copa Libertadores, lá na frente, na outra semana, também tem jogo importante pela Copa do Brasil, mas repito, o que eu tô cobrando do Grêmio é que o Grêmio, mesmo com esse time descaracterizado, mas que tinha Vanderlei, que tinha Kahneman, que tinha Orejuela, que tinha Darlan, que tinha Matheus Henrique, que tinha PP,
E outra, o Luiz Fernando atualmente é titular do Grêmio, então não dá para dizer que o time é tão descaracterizado assim. Por isso que eu lamento e penso que o Grêmio deixou pontos importantes sim em Goiânia. Para quem pensa em arrancada de Campeonato Brasileiro, tem mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pode, na melhor das hipóteses, terminar em 6º na rodada, na pior das hipóteses, 8º. Eu não estou discutindo essa colocação, eu estou discutindo o jogo contra o Goiás. Contra o Goiás, você não troca ponto. Você vai trocar ponto no Clássico, você vai trocar ponto contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, mas não dá para trocar ponto com o Goiás, e é por isso que eu lamento, e eu penso sim, que nós deixamos pontos preciosos em Goiás, mas eu quero saber a tua opinião. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco. Pontos deixados em Goiás. Nós tínhamos capacidade técnica sim de pelo menos, fazer uma vitória simples contra esse time fraco do Goiás, que é um dos piores do Campeonato Brasileiro. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.